Olá, boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre levantando uma geração de adoradores. João 4,23 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Se o Pai está procurando é porque existem. Então, nessa história que não existe adorador, existem, porque o Pai está procurando é porque existe. Então, nós vamos estar nos posicionando quanto à verdadeira adoração. Agora, quanto à mudança de atitude de cada um em relação à adoração, vai depender única e exclusivamente de cada um. A gente não pode interferir nisso. Então, o verdadeiro adorador tem 5 compromissos básicos. Primeiro, com a eterna e com a sua palavra. Segundo, com a sua família. Terceiro, com horários. Quarto, com a sua liderança. Quinto, com a sua palavra empenhada. Agora, se você diz ser um adorador e não cumpre um desses requisitos básicos, você é um falso adorador. Então, adoração no hebraico significa atitude de prostrar-se, reverenciar-se, ato de humilhação, reverência a uma autoridade superior. Adoração é precisa de um gesto corporal, numa demonstração de que o adorador está se humilhando diante daquele que está sendo reverenciado ou adorado. Adoração no grego significa ir ao encontro ou em direção a alguém e beijá-lo. Se você diz que é um adorador e não fala com seu irmão, você é um falso adorador. Vamos empreender aqui sobre o valor e a prática da adoração como fundamento do reino de Deus. Por falta de conhecimento de uma grande parte dos ministros da própria igreja, os cristãos entraram numa terrível confusão teológica e se afastaram do entendimento sobre a verdadeira adoração e das consequências das bênçãos advindas de uma geração pura e verdadeira, conforme o desejo do Eterno. As igrejas colocaram seus grupos de louvor como se fosse uma adoração genuína. Creem que pela afinação, pelos instrumentos, pelos cânticos entoados, eles desfrutam de uma adoração maravilhosa. Estão enganados. A música, o louvor, os instrumentos, os cânticos, a coreografia também fazem parte de uma adoração. Mas a verdadeira adoração vai muito além disso. E é nesta hora que eles falham. Outros passaram a se declarar levitas, porque simplesmente cantam na igreja e não fazem mais nada. Não sei de onde tiraram essa ideia que levitas eram cantores ou instrumentistas. A função dos levitas era montar, desmontar e transportar o tabernáculo. Os levitas tinham que ser bem versados na palavra, não sendo raro convocados para ela em público e para ensiná-la. A adoração verdadeira é espontânea. Nenhum adorador é obrigado a adorar. Toda adoração requer um sacrifício. Várias vezes encontramos na Bíblia adoração como sinônimo de sacrifício. Ninguém pode adorar pensando em si mesmo. Toda adoração é dirigida para aquele que é o único digno de recebê-la. Então, sacrificar é sempre entregar algo. Geralmente, o sacrifício gera algum tipo de dor, que é compensada pela alegria de saber que obedeceu ao Eterno em todos os sentidos. Adoração, o sacrifício leva à adoração. A adoração te leva à presença do Eterno. E a presença do Eterno te abre todos os portais para todas as vitórias. Adoração é vida na presença do Eterno. Ainda que você nunca toque um instrumento ou não tenha voz afinada, ainda assim você pode ser um tremendo adorador. O verdadeiro adorador não pertence a uma igreja de necessitados, derrotados ou de mendigos espirituais, que morrem orando e não recebem nada porque não conhecem os portais da vitória. Adoração significa uma perfeita comunhão com Jesus Cristo. Então, para você entender o que é isso, nós vamos falar, e como estamos falando de adoração, vamos entender a verdadeira adoração ao único que é digno. Nós fomos criados e estabelecidos nesta terra com o único objetivo de adorar a Deus, até porque nos céus os anjos já adoram. Ele tem que ser o único e verdadeiro Senhor das nossas vidas e de toda a terra. A terra adorava e ele era o responsável por subir ao monte da adoração e apresentar a adoração ao Senhor. Quem fazia isso era o querubim ungido, que havia recebido essa incumbência. Um dia esse querubim ungido quis roubar para si a adoração que não lhe pertencia. E o final dele todos nós já conhecemos, que vai ser no lago de fogo e enxofre. Ao criar o homem, o Senhor já o fez como um adorador. Ele recebeu posição de governo e de sujeitar toda a terra diante do Eterno.
era a função do homem fazer todas as coisas na terra para a honra e glória do Senhor. Esta é a verdadeira adoração, e para isto fomos criados. No nosso ministério, por muitas vezes fazemos eventos e festas que nada têm a ver com a glória de Deus, e não servem para levar ao povo a adorar de modo nenhum, de forma nenhuma, é só emoção. Então, irmãos, está na hora de levantarmos uma geração de adoradores. E é isso que eu queria deixar para você. Aprenda, busque o que é uma verdadeira adoração. Isso aqui é uma introdução, e se você tiver interesse em saber mais, nos procure a nossa página lá no YouTube, Pastor Jorge Coelho, nos procure, pergunte, que nós estamos aqui aptos a esclarecer. Então, mas lembre-se que vamos levantar uma geração de adoradores, e uma geração de adoradores faz o mundo tremer, faz as coisas mudarem, faz o sol parar, a lua se deter, faz as estações mudarem, faz o tempo parar, porque o Senhor está procurando esses adoradores que façam essas coisas. Assim como tinha no Antigo Testamento, que os homens falavam e as coisas aconteciam. E essa geração que o Senhor está procurando em mim e você, homens e mulheres, que têm o poder da palavra que sai da sua boca e aquilo aconteça. Esses são os verdadeiros adoradores. E eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.